Olá, investidor! Eu sou Felipe Martins Silveira, estou aqui com o Bruno Piagentini para a segunda edição do Agenda de Valor com Invalores. E Bruno, parece que o Levi caiu mesmo, hein? Aonde? Literalmente ele caiu, mas continua sendo o ministro da Fazenda. E esses rumores de saída de Levi e entrada de Henrique Meirelles acabaram trazendo ânimo pro Ibovespa, né? O mercado gostou do nome, né, principalmente. Sim. E isso trouxe bastante movimentação para a Bolsa, que deve movimentar a Bolsa essa semana. Lá fora, produção industrial dos Estados Unidos e ata do FONC, que deve balizar toda a discussão de elevação de juros por lá, que deve ficar mesmo para dezembro, né? Sim, acho que é uma situação que já está precificada, assim como os dados de Instituto Aço Brasil sobre produção e vendas de aço no mercado doméstico, que é o nosso destaque setorial para a semana. A gente já tem visto, pelos resultados das siderúrgicas, essa contração de produção e vendas e por conta dessa variação cambial, uma alavancagem que está subindo muito, né? Acho que tem sido uma tendência para diversos outros setores também, né? Falar em resultados, a última semana foi a última de divulgação do terceiro trimestre e já dá para fazer um resumão de resultados, né? Já dá para falar que o dólar foi o grande protagonista para o bem e para o mal. Ajudou na receita das exportadoras, mas acabou tirando lucratividade daquelas que estavam endividadas em dólar. Acho que só para contextualizar isso daí, a gente tem os exemplos de siderúrgicas e materiais de construção que sentiram aí esse impacto cambial de forma positiva, relativamente positiva. Deu uma amenizada, amenizou, que seja bem ruim. Exatamente, amenizou esse momento mais negativo internamente. Mas no caso de Petro e Cosan, a despesa financeira foi tão grande que acabou trazendo um impacto muito relevante para o resultado final. Então a gente prejuízo. Mas está manchado o resultado de Cosan e de Petro ou Leverkusen? No caso de Cosan, o operacional continua positivo, veio positivo também, mas no caso de Petro não. No caso de Petro a gente tem uma operação ainda que continua engatinhando e o destaque negativo tem sido a alavancagem por conta do tamanho da dívida dela, né? A gente está falando de mais de meio trilhão de reais. Meio trilhão é muita coisa. E a relação dívida líquida EBITDA está acima de 5 vezes, então para os padrões do setor é um indicador muito elevado. E eu acho que o último destaque por conta de dólar positivo é papel e celulose, o setor que tem uma conjuntura favorável principalmente por conta da China, que nesse setor ainda está ajudando, apesar de outros setores estão sendo bem pressionados pelo fator China, papel e celulose continua bom. O fator cambial aumenta a receita do mercado externo. Todas elas tiveram um prejuízo, é verdade, por conta do resultado financeiro, mas o operacional mais do que compensa, então a gente continua recomendando compra para as 3 empresas de papel e celulose. Mas já no caso de outras empresas, por exemplo, como Rumo, Gol, Oi, Contax, que tem operação mais focada no mercado doméstico, a gente teve a conjunção de 2 fatores negativos, né? Uma operação que veio bastante fragilizada pela questão da própria atividade econômica e a questão do dólar, que acaba trazendo impacto financeiro porque o endividamento é em dólar, né? É o pior dos mundos. E para essas empresas a saída provavelmente muitas vezes é vender ativo, né? A própria Contax, que você citou, já anunciou que quer vender uma participação da empresa lá de fora, né? Então a gente deve ver movimentação nesse sentido. Sim, a gente vê exemplos como, acho que o exemplo mais representativo é o caso de Petrobras, né? Um grande plano de desinvestimentos e o mercado vai acompanhar bem de perto como essas empresas vão conseguir fazer essa estratégia se tornar realidade, né? E dessas todas que a gente listou até agora, qual a nossa principal recomendação de compra? Agora tem sido Cosan, né? Cosan ela tem apresentado um desempenho negativo em bolsa, está caindo na casa dos 10% esse ano. E tem drivers interessantes, né? Para o fim desse mês a gente espera aí que seja decidida a questão da CID, que é aquele imposto sobre diesel e gasolina, que pode trazer uma competitividade aí adicional para o etanol. A gente já comentou na semana passada, mas vale reforçar. E outros 2 pontos importantes também é que ela deve entregar resultado no centro do intervalo de guidance dela, então interessante. E a outra questão é que a estratégia de redução da alavancagem dela também vai por esse lado de desinvestimentos. Então, existe um planejamento para diminuir essa alavancagem também. Muito em linha do que a gente estava falando, com alguma coisa que dê tração aí no curto prazo, principalmente a parte da CID, né? E fora desse fator cambial, acho que não teve muita surpresa. Os resultados dos bancos reforçaram o nosso call de Itaú e de Bradesco, principalmente Itaú, que veio com resultado mais forte.
Construtoras, cenário bastante complicado. A gente tem uma preferência por EZTEC para longo prazo, mas com o curto prazo de construtora não dá para montar a posição ainda. É um papel para ficar de olho, mas para entrar um pouco mais para frente. Em concessões, foi um setor que tem toda a parte de impacto do mercado interno, porque tráfego nas rodovias é bastante impactado pela conjuntura, só que são empresas com a receita reajustada pela inflação. Então você tem esse balanceamento aí dos resultados por conta disso. Vieram, em alguns casos, até um pouco acima do esperado por conta disso. Nesse caso, a nossa preferência é por CCR, que tem alguns ativos até fora de estrada que estão em fase de ramp-up que devem performar melhor. Então é a nossa preferência no setor. E do lado negativo também a gente teve as empresas de educação, já bastante impactadas pelas mudanças de ajuste fiscal, o FIES sendo o principal ponto. Então, curto prazo, ficar de fora de educação, porque se vier alguma notícia, vai ser redução de orçamento, não deve vir nada positivo, né? Isso é uma caixinha de surpresa isso daí, Exatamente. Né? Então, legal, Felipe. Então, esse foi o resumo de resultados, os principais destaques para essa semana. Para mais informações sobre essas e outras empresas, inclusive perguntas que você, investidor, pode ter, fale conosco. Acesse o nosso site, curta a nossa página no Facebook. A gente fica por aqui, até a próxima.